galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio desse quadro aqui da Bucilano TV, o Trocação. O Trocação vai ser aquele quadro onde a gente vai sempre convidar alguém aqui, né? Uma figura, uma personalidade, uma autoridade em um tema específico e de preferência aquele tema um pouco mais polêmico, né? Aquele tema que todo mundo tem perguntas mais ácidas, digamos assim, para questionar. E o Trocação, eu vou estar fazendo essas perguntas aqui, lógico, com o maior respeito, porque como a gente sempre fala lá no Rio de Janeiro, né? Aqueles 5 minutinhos sem perder a amizade. E hoje, para essa trocação, para esse fight saudável, eu trouxe um cara aqui, uma figura que já já vai mostrar para vocês se de fato o tema que ele vai falar é realmente uma falácia, não é, funciona, não funciona, mas eu não vou tirar antes o suspense, né? Eu tô falando para segurar vocês, para vocês ficarem até o final do nosso vídeo, mas eu quero agradecer aqui, Lisandro, como é que é mesmo o sobrenome? Benvenu. Irmão, obrigado, sabe? Te agradeço. E olha, gente, você que está assistindo a gente aqui, olha, ele está na minha frente, tá? Mas esse sistema aqui é justamente para você conseguir ver a reação dele quando eu estiver questionando e a minha reação quando ele estiver dando a resposta. Então, irmão, a palavra é toda sua. Se apresenta para o nosso público aí, fica à vontade. Fala, muito obrigado, Thiago, pelo convite, a toda a audiência aí que vai acompanhar. Sem dúvida vai ser de grande importância para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse assunto que nós vamos falar, e eu vou manter o suspense aqui, utilizando os melhores gatilhos e ferramentas para que vocês consigam aproveitar ao máximo até o final. Então, como o Thiago apresentou, meu nome é Lisandro Benvenu, como vocês podem ver pelo sotaque, eu sou um verdadeiro gaúcho aqui no Espírito Santo, e o assunto que eu vou tratar aqui hoje mudou a minha vida, a maneira de ver as coisas, e se tornou uma filosofia para mim, em tudo que eu faço, seja no meu negócio, seja na minha vida, seja na maneira como eu abordo e como é que eu interajo com as pessoas, certo? É uma ferramenta desenvolvida por um brasileiro, e aqui a gente já vai acabar com um dos estigmas que todo mundo tem, que acha que qualquer coisa de bom tem que vir de fora, ou é americano, ou é chinês, e não, a gente pode extrair muita coisa de grandes brasileiros que produziram já muita coisa positiva e que sem dúvida podem mudar e transformar a vida das pessoas e dos negócios principalmente. E a gente vai falar aqui sobre o Sexy Canvas. Se vocês não ouviram ainda, vocês vão ficar surpresos com tudo que a ferramenta pode transformar na sua vida e nos seus negócios. Lisandro, então já de cara, eu quero te perguntar, explica pra gente aí o que é o Sexy Canvas, para que serve o Sexy Canvas, qual a utilidade, o propósito do Sexy Canvas? Que o nome já é polêmico, já é diferente, né? O nome é sexy, né? Bom, basicamente, a metodologia foi desenvolvida pelo André Diamant, ele é um brasileiro, ele tem origem hacker, né? Então é um cara que sempre foi muito estudioso, muito nerd, e ele ficou multimilionário, vendeu uma empresa que ele criou de hacker mesmo, de segurança da informação, para uma grande empresa brasileira. Ela comprou esse business dele e o cara zerou o game do dinheiro. Aí ele viajou 2 anos, curtiu a vida doidado, tipo aquele filme que todo mundo já viu, né? Curtindo a vida doidado, viajou, fez putaria, fez tudo o que queria na vida, e aí entrou em depressão. Por quê? Porque ele atingiu o dinheiro, só que aí chega uma hora que fica um vazio. Ou seja, se tu não tem um desafio, se tu não tem um objetivo, tu acaba perdendo o objetivo de viver. Passou por esse período e disse, cara, o que eu vou fazer da vida? Como ele era um cara que já estudava muito, ele disse, eu vou estudar por que alguns negócios dão certo e por que outros negócios não dão certo. Por que algumas relações são de sucesso e outras relações não. Casamento, qualquer coisa. E aí ele começou a estudar, se aprofundar, estudou todas as teorias que a gente estuda na escola, teoria da evolução, todas essas teorias, e foi estudar todas as religiões, inclusive, para entender o que afeta, o que não afeta, para tentar entender por que a população, as pessoas se comportam de determinada maneira. E aí ele chama o cara de Douglas, ele diz que é um extraterrestre que fala com ele, então para te ver como ele é meio louco, né? E normalmente as pessoas loucas no futuro são chamadas de gênios, né? A gente tem vários exemplos aí, quando criou a Apple, por exemplo, achava que o cara era louco, e depois ele virou um gênio.
E nesse estudo e tal, ele disse assim, cara, foi estudando, entendendo o que funcionava, o que não funcionava e tentando explicar. Então, basicamente, o Sex Canvas surgiu para tentar explicar qualquer coisa que exista entre relações humanas, ou seja, de pessoa para pessoa. De que forma isso? Ele desenvolveu na primeira fase o Sex Canvas em cima dos 7 pecados capitais. Né? Depois, de repente, ele pode anexar aqui na edição a foto do planner, né? Então, os 7 pecados capitais que vai ganância, vaidade, preguiça, gula, luxúria, inveja e ira. Em cima desses 7 pecados capitais, a gente consegue identificar tudo aquilo que eletrifica a mente humana, seja positiva ou negativamente. A partir daí, a gente consegue entender muito mais fácil como fazer nos negócios, o nosso cliente tomar uma decisão de compra do nosso produto ou do nosso serviço. Através dessa metodologia, identificar o que para ele é importante e de que maneira eu consigo fazer isso, que ele enxergue essa importância no meu produto, no meu serviço, para ele tomar a decisão de compra de mim. Mais rápido do que normalmente ele tomaria. E de uma forma muito simples. As empresas hoje perdem muito tempo tentando criar uma estrutura gigante, com um monte de departamento e tal, quando o principal objetivo de empresas que visam lucro é vender, é ter dinheiro, certo? Então, para facilitar isso e não ter todo esse trabalho, todo esse tempo que as empresas perdem, ele conseguiu chegar em cima desses elementos, os 7 pecados capitais. Porém, e aí que tem uma parte, Thiago, que foi muito interessante, ele conseguiu explicar tudo. Só que aí, cara, ele foi no McDonald's. Cara velho, já velho, né? Velho, entre aspas, com 30 e poucos anos, foi no McDonald's, entrou no McDonald's e aí, claro, ele começa a analisar a teoria, como eu falei, para mim é uma filosofia, então em tudo eu tento enxergar, né? O que está acontecendo, por que eu tomo aquela decisão ou não. E aí ele disse assim, cara, mas por que eu entro no McDonald's e fico felizão? Tá, o hambúrguer e tal, legal, gula, né? Comida tal, beleza. Pô, ganância, legal. É o combo, batata tal por R$20. Legal. Ah, preguiça. Pô, lanche é rápido, né? Não demora. Ok, pá, mas não é isso. Tem alguma coisa aí que tá faltando. E aí ele disse assim, cara, tá faltando alguma coisa, eu não consegui explicar isso. E ele parou de vender o curso, né? Que era o inicial, para o pessoal. E parou um ano e ficou estudando de novo. Disse, cara, tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa faltando. E foi revisar toda a teoria, tudo que ele tinha desconstruído. E aí um belo dia o Douglas novamente, ele conta isso aí direto, ele acordou de madrugada, eram umas 3 horas da manhã com esse estalo. Ele disse assim, cara, tem uma coisa faltando nesse negócio. E aí ele chegou no 8º elemento, que é a criança interior. E dentro da criança interior é dividido em mais 7 elementos, que são as sensações da criança interior. Então, a parte da curiosidade, a recompensa, a diversão, segurança, liberdade, amor e pertencimento. Fechando aí os 14 elementos que incorporam, então, toda a metodologia, a filosofia do Sex Canvas. E aí você deve estar se perguntando aí, por que o cara foi gravar um podcast num ambiente fechado e tá de óculos escuros? É exatamente para isso. É só para ativar a tua curiosidade e tu ficar se perguntando. Assim como é muito simples a gente parar aqui agora, Thiago, fica aí agora. Faz comigo assim, ó. Nós vamos fazer agora a respiração quadradinho, que a gente chama, tá? Então nós vamos puxar o ar durante 4 segundos. Nós vamos segurar o ar durante 4 segundos. Nós vamos soltar o ar durante 4 segundos. Beleza? Vamos lá? Então tá. Segura. Solta pela boca. A partir de agora, tu não vai conseguir parar de te concentrar na tua respiração. Até agora tu estava respirando normal. Agora, o teu cérebro vai por um tempo, até tu voltar no automático, ficar pensando se tu está respirando ou não.
Pode olhar, tu tá assistindo o podcast aí agora, tu vai ver que tu vai ficar sentindo tu respirar, o que até agora não acontecia. Então isso aí a gente só mostra que é muito fácil de tu conseguir manipular o cérebro das pessoas para que elas tomem a decisão que você quer. E isso é muito perigoso também, porque pode ser usado para o bom como para o ruim. Isso vale para qualquer coisa na vida da gente. Então, basicamente, o Sex Canvas hoje, a versão final dele, ele é dividido em 14 elementos, e em cima desses 14 elementos a gente consegue analisar todas as eletrificações que existem entre as relações humanas. Não interessa se tu é uma empresa, atrás de cada CNPJ existe um CPF, não existe empresa sem o dono, ou sem uma pessoa para tocar a empresa. Então, tu vai conseguir explicar qualquer coisa através da metodologia. E ela é dividida em 2 tópicos. A gente trabalha o PF, ou seja, a pessoa física, e o CNPJ. Então, a gente tem 2 subdivisões aí, uma mais focada na vida mesmo, na maneira como você age, na maneira como você se comporta, e outra mais voltada para o negócio, onde a gente pode analisar uma empresa como um todo, Thiago, mas também pode analisar determinado ponto específico, uma campanha específica, uma estratégia específica, um produto específico, um setor da empresa específico, né? Então é uma metodologia assim muito completa e muito simples de ser aplicada. Tu não precisa zerar o game, ter todos os elementos no teu negócio. Basta tu entender quais os que vão funcionar mais para o teu nicho, que vão fazer o teu cliente tomar a melhor decisão e mais rápido de comprar o teu produto ou serviço. Que isso, meu Deus. Mas assim, é muita informação, a gente já vai aí digerir com calma. Mas eu já queria perguntar a você, assim, de cara, que você falou aí que o cara é brasileiro, né? Isso. O cara que criou é brasileiro. E aí você falou um negócio muito interessante, que o brasileiro tem aquela questão da síndrome do vira-lata, né? Isso. Sempre lá de fora é melhor, e aqui não é. Mas a gente também tem que entender que o brasileiro também sempre quer dar um jeitinho brasileiro. Sim. E aí eu já pergunto de cara pra você, como que você garante que esse cara não é mais um cara que criou um jeitinho brasileiro de inventar um método que é só falácia? Qual a comprovação desse método? O que Comprovação do método é simples, é a aplicação dele. Então, tem vários cases já. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece. A Reserva, a marca de roupa, de calçado, que foi comprada recentemente pelo Grupo Arezzo, aplicou tudo que o Sexy Canvas fala, desde o início. Ele conhece o André há muitos anos e ele sempre falou, cara, às vezes, o que eu gosto muito de falar dentro da área que eu abordo, que é vendas, o mais importante do que tu conhecer a técnica é tu saber aplicar. Então, às vezes, a gente faz as coisas instintivamente, mas não sabe o que está fazendo. E o que muda, então, Lisandro? No caso, se eu sei o que eu estou fazendo e eu não sei, é que aí tu vai saber exatamente a hora de usar, a maneira de usar. Então, dentro das vendas, né, existem vários gatilhos mentais que ficaram muito famosos agora pós-pandemia, e aí, às vezes, a galera aplica os gatilhos mentais, mas de forma errada. Porque no momento errado, na hora errada, no time errado da venda, por exemplo, ou da negociação. Então, mais importante do que saber o que é que tu está fazendo é entender como fazer. E esse é o principal ponto. Então, dentro da comunidade do Sex Canvas, existem vários cases. Um dos mais famosos é o do Padrinho, e eu tive a oportunidade de almoçar com ele quando ele era pobre fudido. Que ele era vendedor da Itaipava, estava afastado por síndrome de burnout. O cara estava vendedor de grupo cervejaria, né? Meta, bateu esse mês que vem dobra, e uma cobrança, ganhava pouco, né? Não tinha tempo. E aí ele foi para um evento no Rio de Janeiro, que eu também estava lá. A gente se conheceu, almoçou, e o André foi o que fechou o evento. E eu lembro que o André não tinha o curso aberto ainda, e ele disse, vou fazer uma loucura aqui, eu não abri o curso ainda, mas quem quiser comprar o curso me chama aqui no final, e que eu vou te dar o link aqui, tu vai pagar, o custo vai custar X e deu, não tem nem pitch, nada. E ele foi, comprou e tal, fez todo o treinamento e começou a aplicar. Hoje, se ele não é o maior, é um dos maiores cases, tá? E
Hoje ele é um cara que ele tá morando em Riga, se eu não me engano agora. Eu não lembro agora certinho onde é que é, mas é na Europa lá. E ele fala sobre Tantra. Então ele trouxe nem sei se abrir o Instagram dele aqui agora, eu até consigo olhar para ver quantos seguidores ele tem hoje, número de clientes, mas ele conseguiu, além de ficar multimilionário, um cara que faturou mais de 1 milhão vendendo e-book sem tráfego. O Thiago aí, que entende um pouquinho disso, sabe que e-book, na maioria das vezes, é usado como isca. Ele até hoje vende e-book, tá? Então ele tem um e-book muito famoso, que é o e-book do chocolatinho. E aqui já tem aplicação de Sexy Canvas, né? Chocolatinho, porque é uma coisa gostosa, todo mundo gosta de botar na boca. Trazendo isso para o Tantra, acredito que tu tá olhando, quem tá assistindo aqui já imaginou o que é o chocolatinho. Pode usar o homem ou a mulher, mas ele é mais focado para o homem utilizar. Então ele conseguiu, através da metodologia, uma coisa que ele gostava, que ele já estudava, que era o Tantra, aplicar de forma sexy. Ou seja, qual que era o objetivo de todos os homens ali que ele conhecia na comunidade? Né? A gente tem crianças no ambiente aqui, mas o meu já está treinado em cima do Sexy Canvas. O objetivo do homem é transar e comer gente. E aí ele entendeu isso e disse, beleza, então eu conheço o Tantra, eu sei a filosofia e eu sei treinar os homens a fazer a massagem tântrica. Porque aqui a gente vai entrar num outro gatilho que muitas mulheres nunca tiveram um orgasmo na vida. E, ou seja, a partir do momento que elas têm isso através da massagem, cara, ela vai ligar pro cara todo dia. E é o que acontece nos relatos dele, dos alunos que fazem o curso com ele, o treinamento. Então, ele é um case onde ele estudou a teoria, entendeu as eletrificações e aplicou no negócio dele, que ele já estudava, que ele já gostava, e hoje ele vive disso. Ele deu agora recentemente o treinamento em São Paulo, tinha 50 pessoas, porque ele fechou em 50, pagando 5 mil reais para aprender a fazer a massagem e a entender toda a filosofia tântrica. E um cara que era vendedor de cerveja, que estava ferrado na vida de psicológico e de grana, porque não ganhava muito, hoje fatura mais de 100 mil, 200 mil por mês, tranquilo, quando ele faz o lançamento, isso aí dá um upside muito grande, né, aplicando a metodologia, entendendo o que realmente as pessoas queriam e de que maneira ele ia entregar esse produto. Isso é um case. Um outro case mais simples, prático. Teve um aluno do Sexy Canvas que criou, e foi uma mulher, né, que cria para facilitar a vida das mulheres, gaúchas, por exemplo, que adoram fazer um churrasco. Qual é o principal problema do churrasco? Thiago, o que tu acha que é o principal problema do churrasco? O ponto? Errar o ponto? Não. O quê? Fazer o fogo. Larga um carvão na mão de uma pessoa que nunca fez o churrasco e faz ela acender o churrasco. Tu larga 1 litro de álcool ali, ela não consegue acender o fogo. E aí o que aconteceu? Essa pessoa estudou e entendeu, cara, o que eu vou fazer? O que ele fez? Ele criou uma armaçãozinha de madeira, olha só. Fez um suporte onde ele botou embaixo da armaçãozinha, que fica bem no meio do carvão, que até hoje tem para vender, é um quadradinho que é com serragem e uma substância que fica mais tempo pegando fogo, um acendedor. Logo acima veio o carvão. A pessoa bota dentro da churrasqueira aquilo, tem um picotadinho, ela rasga, pega um fósforo e acende. Cara, não tem ninguém mais que consegue não fazer o fogo acender dessa maneira. Ou seja, entendeu o problema, resolveu o problema e eletrificou em vários pontos da preguiça, da vaidade, o que tem de vídeo da mulherada fazendo churrasco só entre mulheres, porque normalmente tinha essa coisa, né? Tem que chamar alguém para assar, porque ninguém sabe assar. Hoje em dia tu abre o YouTube e tu aprende a fazer o ponto da carne. Agora o fogo era mais difícil. E aí resolveu um problema simples e hoje a empresa fatura milhões de reais porque ele criou um carvão que vem com um suporte para acender. Ou seja, é muito simples de tomar atitudes a partir da metodologia, porque tu vai entender exatamente aonde tem que eletrificar, o que tem que ser feito para que tenha um resultado positivo e a gente resume isso em ganhar dinheiro. Você falou aí de exemplos, né? Que você deu exemplo aí, você aplicar isso nos negócios, né? Mas você também deu um exemplo de vida pessoal. Quem não quer fazer a mulher gozar, né? Óbvio que não quer. Então, nos dois pontos, né? Você foi usado. E aí, o Sex Canvas, de fato, a pessoa pode aprender
com o intuito de escolher, só quero usar pessoalmente ou só um negócio? Como que é isso? Por exemplo, eu não tenho um negócio, mas eu quero aprender Sex Canvas. É possível? É viável? Dá? Eu não digo que é viável, eu digo que é essencial, tá? 95% dos alunos do Sexy Canvas, eles vêm para mudar de vida. O que é o mudar de vida, Lisandro? O Sexy Canvas, ele se aplica muito às pessoas. Então, vamos lá, por exemplo, a gente estava conversando aqui no off antes, quando eu falei o seguinte, cara, as pessoas têm medo, por exemplo, de dizer que são melhores, né? Que são boas. Então, eu digo assim, eu sou o melhor representante do Espírito Santo de Calçados. E as pessoas têm problema de dizer que elas são boas naquilo que elas fazem. Isso por quê? Porque ela está preocupada com o que o outro vai achar, vai dizer, porque ele é arrogante, porque ele acha que ele é o melhor, certo? Isso faz com que as pessoas, e isso é cultural brasileiro, tá? Fiquem sempre se apequenando em relação ao outro para não ofender, sabe? E esse é o problema. Então, a metodologia do Sexy Canvas, basicamente, ela trabalha muito em cima da pessoa física justamente para explicar, em cima de todas as teorias, em cima de todas as religiões que o André estudou e entendeu, que são temas polêmicos, inclusive, eu sou de família católica, né? E principalmente para quem é mais fiel, assim, do termos de ir na igreja e tal, quando começa a assistir o Sexy Canvas, o curso em si, para entender, começa a criar algumas divergências. E o que a gente fala sempre quando vai falar? E até para vocês aqui, eu devia ter feito isso no início, então eu vou falar de novo. Desliguem a censura agora. O que a gente vai falar aqui não é para ir contra você ou contra o que você acredita, mas é para trazer um ponto de vista, e foi o que aconteceu comigo. Então, depois que eu fiz o curso e comecei a entender, eu disse, tem total lógica. Um exemplo fácil, sabe por que foi criada a religião? Não. Não. Aqui as perguntas, na verdade, iam ser ao contrário, né? Mas até para a audiência. A religião ela foi criada basicamente em cima porque, enquanto não existia sociedade, comunidade, que eram nômades, as pessoas iam caçar e viviam separadas, em grupos, né? Então lá o pai comia a filha, e aí nascia um filho, e aí tinha mais o irmão, nascia o neto, daqui um pouco a neta crescia, o irmão pegava a neta, e era isso. Era entre eles ali, e a população ia crescendo. O que aconteceu? Quando o homem descobriu a plantação, né, a agricultura, o fogo, eles começaram a viver como? Em comunidades. Então, daí já não era mais a família do Lisandro vivendo num lugar e a do Tiago vivendo em outro. Nós agora era vizinho. Eu não podia ir lá e pegar a mulher do Tiago, pegar a filha do Tiago, assim como ele não poderia pegar a minha. E era isso que estava acontecendo. Então, a população, a comunidade, estava dando muita morte, os caras estavam se matando, por quê? Porque estava tendo esse conflito. Era um pegando e era sempre isso. Porque o cérebro humano ele é dividido em 3 partes, e uma delas, que é o reptiliano, ele está preocupado com 3 coisas. É te manter vivo, te alimentar e procriar a espécie. Então não interessava, naquela época era que nem o filme da Olivia lá, ele não vinha com o cacetete lá, batia na cabeça, arrastava ela. Hoje a gente entende o que ele ia fazer, né? No desenho lá parece muito simples, e depois essa parte de desenho também é legal para a galera entender mais. Então, acontece, a religião veio para dizer assim, opa, a sociedade se perdeu, vamos botar regras e limites. Então, criaram os 10 mandamentos, lá no Primeiro Testamento, né? Dizendo assim, não pode desejar a mulher do próximo, se tu fizer isso, tu não entra no céu. E aí foi. Só que aí a religião foi afunilando e bloqueando tanto a sociedade como um todo, que tornou o que a população é hoje. Ou seja, se tu tenta sair um pouquinho fora do quadrado para fazer algo diferente, as outras pessoas te julgam, dizem que tu tá fazendo errado, que aquilo ali não pode, que não sei o quê. Por quê? Porque foi criado um limitador, certo? E aí, se tu analisar todas as pessoas que pulam para fora e fazem coisa diferente, sofrem no primeiro momento, mas 90% tem resultado satisfatório no final.
porque elas, sabe aquilo que todo mundo diz, tem que fazer fora da caixa? É exatamente isso. Só que experimenta sair fora da tua caixa na tua família. Ou você que está assistindo aí não conhece ninguém da família que é tratado como ovelha negra. Esse foi o meu caso. Família de todo mundo que era estudar para fazer concurso, eu sempre disse que eu não queria concurso. Porque concurso limita. Tu vai ganhar X no concurso. Se eu sou empresário, se eu vender 1 milhão, eu vou ganhar 1 milhão, né? Então eu sempre fui tratado dessa maneira, eu sempre tive posições fortes, eu sempre me impus muito a minha opinião e tu vai sofrer. Só que aí hoje a gente olha para a família e olha assim, mas aí olha só essa galera aqui, né? Quem que evoluiu mais? Quem que conseguiu crescer mais? Em vários termos, financeiro, de vida, de oportunidades, de desenvolvimento. Então é muito sobre isso, é sobre entender como que a gente foi bloqueado e como é que a gente se desbloqueia. Não nessa parte de coach, mas em si de entender dentro daquilo que norteia a sociedade o que o Sex Canvas explica. E aí tu começa a entender da onde tu veio, por que tu age dessa maneira. Thiago, tu torce para algum... Tu gosta de futebol, não? Sou vascaíno. Tu é vascaíno. Por que tu é vascaíno? Meu pai. E o teu vô? Já nem sei. Já nem sei, né? Mas eu sou gremista, tá? Minha mãe não gostava de futebol, é colorada, mas não entende nada, mas o meu tio, minha família toda era de gremista. Ou seja, a gente pega o exemplo do futebol, mas daí tu vai ver para tudo. Às vezes a minha esposa, por exemplo, se formou em pedagogia agora, mas não era o que ela queria fazer no início. Ela queria fazer outra coisa. Mas daí os pais dela, não, tu vai ser professora, tu vai fazer isso aqui para fazer um concurso, né? Então tem muito disso. Às vezes a gente não sai do quadrado porque as pessoas são moldadas pelo ambiente que elas estão. Então quando a gente ouve grandes nomes do digital, principalmente, falando assim, cara, muda de ambiente. É justamente por isso. Eu tive a felicidade e ao mesmo tempo infelicidade de sair de casa muito cedo, com 18 anos. E eu fui viver sozinho, passando dificuldades, mas eu tive a oportunidade de sair do ambiente que eu estava e conhecer outras pessoas. Conhecer pessoas milionárias, conhecer pessoas com prosperidade financeira e que fizeram chegar, cara, eu posso chegar lá. Eu vivi aqui, mas por que eu não posso chegar lá? O que eu preciso fazer? E eu sempre fui uma pessoa de querer... Quem não gosta de dinheiro, eu vou mandar meu Pix aqui no final, Thiago, manda para mim, que eu gosto, tá? Então isso é outra coisa, as pessoas têm medo de dizer, eu gosto de dinheiro. Não, e aí aquela máxima, né? Dinheiro não traz felicidade, realmente, eu concordo, mas compra muita felicidade. Compra muita felicidade. Isso não é o ponto final, mas isso é um meio muito importante. E o Sexy Canvas, ele bate muito em cima disso. Você só vai conseguir atingir a plenitude a partir do momento que você tiver dinheiro para ter liberdade de escolha, de poder chegar e dizer para o teu chefe assim, vai para Punta del Este, que eu vou embora. Se não, se tu é refém do salário, infelizmente tu vai ter que aceitar o que ele disser. Ou então tu vai embora e vai procurar um outro emprego. Agora, quando tu zera o game do dinheiro, tu não tem problema mais com pagar a conta do mês que vem, aí tu pode ver que essas pessoas são as que mais conseguem falar, né? Hoje a gente tem vários bilionários botando a cara na internet falando. Justamente por isso, eles não estão nem aí se vão ser cancelados ou não. Eles não precisam da monetização da rede social para ganhar dinheiro. Eles têm dinheiro já. Então, para eles é muito mais tranquilo. Agora, tu olha esses influencers pequenininho. Nossa, eu vou ser cancelado, acabou a vida deles, sim, porque eles só dependem daquilo ali. Eles não têm dinheiro ainda para dizer assim, não, pode falar o que tu quiser. Se der ruim aqui, eu não dependo do dinheiro. Né? Então, é muito sobre isso. E sobre a pessoa física, é muito mais importante o Sexy Canvas para desbloquear essas pessoas. Porque, às vezes, como tu me trouxe um exemplo antes ali, às vezes a pessoa tem um baita conteúdo. Ela tem um conhecimento muito bom que pode ajudar muitas pessoas. Só que ela tem um problema. Ela não se aceita do jeito que ela é, do jeito que ela fala. Ela se preocupa muito com o que o outro vai pensar sobre ela, sobre a maneira como ela se veste, a maneira como ela fala, sabe? A maneira como ela pensa. E aí ela fica travada. Então o Sex Canvas vem justamente para isso, para dar poderes para essa pessoa poder ser ela mesma.
poder entregar aquilo que ela tem de mais valioso e, às vezes, poder até mudar a vida dela na parte financeira, seja dos negócios dela. E o Sex Canva é inimigo da religião? Dá para ter uma religião e praticar o Sex Canva? Opa, com certeza. É por isso que a gente fala que é para desligar a censura, é inimigo, né? Ou dá para... Como que é isso? Ele não é inimigo, não. Só que, como eu falei no início, não só a religião, né? O governo funciona como religião para a sociedade. Então é ele que delimita as regras, certo? Porém, a gente pode viver separado ou num mundo paralelo, que é o que a gente chama, né? Colocar aquilo ali a par. Então o Sexy Canvas, ele não é contra a religião. Ele só explica o porquê que a sociedade está hoje como está. As pessoas têm as dificuldades que têm de bloqueios e tudo mais a partir das religiões. Então ele não é um inimigo, ele só usa a religião para explicar o porquê que as pessoas estão assim. E de que maneira. O André, ele é judeu. Eu sou católico. Eu vou na missa e olha só como é que muda, né? Então eu sou católico, minha família é católica, eu fiz catequese, minha avó paga, meu avô sempre pagou dízimo para a igreja, iam na igreja todo domingo e tal. E de uns tempos para cá, para mim é muito mais interessante ouvir a palavra de um pastor, exemplo aqui, David Leonardo, o André, vários outros, porque por que esses caras... Tu concorda comigo que o evangélico cresceu muito mais de uns tempos para cá? Sim. Por que eles conseguiram essa habilidade? Porque aqui no Espírito Santo eu já fui em 4 igrejas católicas, certo? E eu não consegui me conectar com nenhum padre. Na pandemia, logo ali que liberou de novo, teve uma que eu falei para minha esposa assim, se eu for lá amanhã e ele vier falar de vacina de novo, eu vou levantar e vou mandar ele tomar na bunda e sair da missa. Porque a gente já não aguenta mais falar isso na TV e vai para lá para ter um momento de palavra, de buscar alguma coisa, e o padre vem querer pregar também lá, não dá, né? E por que trazendo daí a questão dos pastores? Tu pega o David Leonardo, por exemplo, ele não é de uma igreja. Ele usa a palavra e traz para o nosso dia a dia. Então, quando ele vai falar sobre alguma coisa, ele usa exemplos do nosso dia a dia. Ele traz para o dia a dia e aí tu consegue... É muito mais próximo. O meu mentor financeiro, por exemplo, é um multimilionário, tá? E aí ele me perguntou uma vez, Lisandro, tu que é um dos meus primeiros alunos e tal, o que tu acha que eu tenho que fazer, né, para poder conectar mais com o público? Eu disse, cara, tu tem que te aproximar mais deles. Porque quando tu mostra um trade teu ou uma operação tua que deu R$1 milhão em um dia, o cara não acredita nisso. Porque o cara ganha R$1.000 por mês. Como é que ele vai acreditar que um dia ele vai ganhar R$1 milhão num dia, numa operação? Ou seja, tu tem que trazer alguma coisa mais perto. Para aquele cara que vai conseguir investir com R$100 por mês, que vai conseguir investir com R$300 por mês. Aí tu vai conseguir te conectar. E aí o que ele fez? A filha dele estava nascendo e ele criou a carteira da filha dele. Que ele investe publicamente e que ele mostra, que ele bota R$250 por mês. Ou seja, ou a grande maioria da população consegue investir R$250 por mês. Ou R$100, não importa. Mas é muito mais próximo, tu concorda comigo, do que 1 milhão? Sim. Então é isso que, para mim, fez com que eu me aproximasse muito mais de ouvir pastores hoje do que na igreja domingo. Porque daí a gente vai na igreja, ouve um monte de coisa lá, carta aos Coríntios. Aí, às vezes, tu não consegue entender, porque as palavras não conectam contigo. Aí, tu vai ouvir a mesma coisa do David Leonardo, por exemplo, ele contou a mesma situação lá da pesca lá, que jogou e mandou voltar para pescar de novo, mas trazendo para um contexto do dia a dia, trazendo para um exemplo que é muito mais próximo da sociedade. O que acontece? O Sex Canvas explica. Está muito mais próximo da realidade da pessoa. Ele usa por diversas vezes na fala dele, por exemplo, a criança interior, então trazendo as pessoas para o pertencimento, certo? Trazendo as pessoas para ter mais um pouco de questão. Inclusive, ele fala muito da questão da ganância, né?
As pessoas às vezes não conectam isso com a fala, mas ele é um exemplo, que ele fala que, sabe, que olha a vida dele, viaja de jatinho, tá sempre viajando para cá e para lá, só que ele não traz isso de uma maneira pejorativa, né? Ou uma maneira de querer aparecer. Isso é o cotidiano dele, certo? Então não é contra a religião. A religião apenas vem dentro do treinamento explicando como ela fez para bloquear a sociedade e vários problemas que tem hoje na sociedade por causa de restrições criadas pelas religiões. Mas assim, você falando aí, pegando todo o contexto, a abordagem como o Sex Canvas vai, que você tem que seduzir, você tem que ser atraente, é marketing, né? Sim. Não seria esse papo dessa galera hoje que não dizendo que você é ou não é, estou falando assim em termos do tema em si, não seria só mais uma falácia de um grupo de direita, o grupo do Bolinha, a galera que quer tipo assim, o homem tem que ser o macho, o homem tem que estar no alto, não seria só mais uma falácia, porque é o que parece. Não entendi a pergunta. Entendeu? Todo o contexto que você mostra é que as pessoas praticantes do Sex Canvas, ela tem que ser mais agressiva nas palavras. Ela tem que ser, não na palavra em si de machucar as pessoas, mas ela tem que demonstrar mais, ela tem que aparecer mais, seduzir, ela tem que ser mais forte no que ela faz. Uma marca, ela tem que demonstrar o que ela faz. Uhum. Só que se ela de fato contraria o que sempre foi ensinado, como você está falando no passado, uhum, não parece um discurso desses movimentos que surgem hoje em dia. Todo dia surge um movimento diferente. Uhum. Aí tem um movimento que surge, você tem que ser estou dando exemplo, você tem que ser de direita, tem que fazer assim, assim, assim. Uhum. Ou você tem que ser de esquerda, tem que fazer assim, assim. Sim. Não parece mais a criação de movimento? A pergunta é essa, irmão. Sim. Na verdade né? Qualquer coisa é para criar movimento. Uma empresa, por exemplo, quando a Apple vai lançar um iPhone, dá fila. O cara não sabe nem como é o iPhone, o que tem no iPhone, mas o cara já está lá para comprar. Por quê? Porque ela conseguiu criar um movimento, ou seja, pessoas fiéis à marca, fiéis ao produto, porque ela entrega um produto de qualidade, entrega um serviço de qualidade. Então, qualquer coisa no mundo, a religião. Então, mas é o maior exemplo esse do que esse é o ponto. Esse é o ponto. É que o tema, o Sex Canvas, a metodologia, ela foi criada justamente para te libertar da religião. Mas não é isso? Não. Mas o que parece é que ela está fazendo a mesma coisa, criando uma outra religião, um outro grupo. Não, a gente até brinca que a gente vai fundar a igreja do sétimo dígito, isso, né? Mas basicamente tudo vai criar um movimento, né? Não tem como fugir. Só que a diferença é assim, é um movimento de liberdade de pensamento. Ou seja, pegando a religião como ponto principal, muitas pessoas são travadas por questões religiosas. Porque a família dela foi criada assim, certo? Quer ver um outro tema super que é polêmico aqui? Por que só pode ser casado com uma mulher e tu só com a tua? Por que elas não podem ter outros homens e nós outras mulheres? Porque perante a sociedade isso é errado, mas se tu for lá pro Oriente Médio, o cara tem 7, 8 mulheres. Sim. Só que ele tem que tratar todas iguais, ele não pode dar para uma e não dar para outras. Ou seja, é a religião lá que permite e aqui, teoricamente, a religião não permite. Ponto de vista, né? O ângulo. Exatamente. Então, o que acontece? A metodologia Sex Canvas não tem nada a ver contra a religião. Ela só é um dos pontos dentro que é usado para explicar o porquê de muita coisa acontecer. Isso voltado para a pessoa física, certo? Na questão da comunicação agressiva, não necessariamente. Vai depender de cada pessoa. Então, para uma mulher, dependendo do objetivo que ela tem, não é interessante que ela seja agressiva. Essa é que é a diferença. A metodologia te ensina a entender o que tem por trás das decisões que as pessoas tomam e de que maneira tu vai te portar a ela. E aí é uma escolha que tu tem que tomar e arcar com as consequências. Eu sou uma pessoa muito que me posiciono, certo? Qual é a consequência disso? Eu tenho muito embate, eu tenho poucos amigos, porque eu sou o amigo que se tu estiver fazendo cagada eu vou te falar. E eu vou dizer, se tu fizer isso, tu não conta comigo.
né? Eu não sou o amigo que passa pano. Eu não sou o colega que, não, tu tá fazendo errado aí, mas não vou. Não, se tu fizer errado, eu vou ser o primeiro a te denunciar. Certo? E aí que entra as outras partes da teoria, da metodologia, que é exatamente para isso. É que quando a gente fala da teoria da forma pessoa física, ela é diferente de falar do business, né? Então ela é muito mais conceitual. Então, a partir disso, eu não sou a pessoa que é a queridinha da galera. Eu não vou falar nada aqui só para te agradar. Eu vou falar o que eu achar que eu tenho que falar. Mas isso não cria o risco de acabar despertando na pessoa, na personalidade dela, uma certa prepotência, arrogância, um Sim, personagem, sim. a pessoa se perder naquele personagem? É que aí que Deixa, tá, não é não, personagem, né? não, essa é a questão, a pergunta é essa, não corre o risco de acontecer isso, de a pessoa acabar se tornando artificial, superficial? Na verdade, não, porque quando tu. Tipo esses coach aí, os caras não é 24 horas aquilo. Entendeu? Cara, aí tem que conhecer para avaliar. Eu concordo contigo em certo ponto, porque aí que tá o problema. O digital fudeu o rolê todo. Porque acontece, o cara olha a vida do cara ali no digital, mas não conhece ele no dia a dia na vida real. Eu, por exemplo, desde 2019, quando eu mudei de game, de grana, tá? Eu comecei a ter contato com pessoas de alto nível, de dinheiro, de conhecimento. E aí eu tive pessoas que eu conheci pelo digital, fui no presencial e era um bosta, era um personagem. E pelo contrário, teve gente que eu olhei no digital, era um baita cara, cheguei no presencial, era melhor ainda. E pessoas que eu vi no digital, por exemplo, vou dar um exemplo meu, de repente alguém que já viu alguma coisa minha no digital, não deu muito valor. Aí vê pessoalmente, diz, caralho, eles não tem muito para entregar. Então isso a gente não pode criar um pré-conceito. Só que o que acontece? A gente brinca que o Sexy Canvas ele vai te dar poderes. Poderes de quê? De entender as coisas, de entender a situação, de entender como é que as coisas funcionam. E a partir disso, tu vai conseguir te adequar ou não. Tu vai escolher. Se tu quer ter uma posição. Só que isso aí também só. Por exemplo, esse é um exemplo que eu sempre gosto de dar. Tu acha que dinheiro ele transforma a pessoa ou revela? Eu acho que revela. Revela? E é o grande problema. Exemplo, tu pega as pessoas que ganham prêmios, Big Brother, Mega Sena. Se ela nunca teve contato com muito dinheiro, ela vai perder tudo. Por quê? Porque ela só vai aumentar o nível daquilo que ela já pratica. Então eu sou um cara, por exemplo, que desde os 7 anos eu vendo. Eu comecei vendendo miçanga, depois imã de geladeira, depois churrasquinho. Então eu sempre fui vendendo para quê? Porque para ter o meu dinheiro. Então eu sempre tive dinheiro. Então conforme eu fui ganhando mais dinheiro, para mim foi muito melhor. Eu fui conseguindo investir melhor. Então quando eu comecei a ganhar mais grana, eu fui buscar conhecimento para investir, certo? Então o dinheiro ele só revela. Então se a pessoa ela é escrota, arrogante, um merda, a hora que tu dá poder para essa pessoa, ela só vai fazer isso num nível superior. E do contrário a mesma coisa. Se a pessoa não é fraca e tal e não tem conhecimento, não adianta tu dar poderes para ela. Ela não vai saber usar. Então, a partir disso, quando tu consegue entender a metodologia por trás, que aí seria mais parte filosófica do Sexy Canvas, tu consegue entender numa relação de homem e mulher. Pô, tem um livro muito legal que eu não li ainda, mas o meu mentor leu, que é sobre como as pessoas, agora eu não vou lembrar o nome do livro, mas o que para ela é importante, né? Então, por exemplo, tu identificar na tua esposa se para ela é mais importante tu levantar e buscar um copo d'água quando estiver vendo um filme, ou se é dar um carinho nela. As leis do amor, não lembro agora o nome do livro. Mas, e o que acontece? A partir desta forma, tu consegue, através do Sexy Canvas, entender, tá, eu tô fazendo isso realmente porque eu quero, ou eu tô fazendo isso só para suprir uma necessidade dela? Entende? Então é muito sobre isso, é te dar poderes para te entender o que tu quer fazer. Hoje eu participo de uma comunidade de empresários e eu vejo muito lá dentro isso acontecer. E eu optei por não ser essa pessoa.
aquela pessoa que fica curtindo tudo, dando bom dia, boa tarde, boa noite, dando parabéns para qualquer coisa, que é o famoso puxa-saco. E aí o que acontece? De repente eu não sou o primeiro a ser visto para uma oportunidade, mas eu não estou preocupado com isso, porque eu olho a médio e longo prazo, eu não fico olhando as coisas de curto prazo. Então o que eu faço? Eu me preparo para na hora que tiver uma oportunidade eu estar pronto. E eu não precisar ficar fazendo isso só para ter algum tipo de oportunidade. Então, todo mundo vai ter um posicionamento. E a partir que tu conhece, e aqui estou falando aqui em nome do Sexy Canvas, mas ele é uma forma de tu explicar, e hoje a que eu identifico que é mais simples. Mas existem outras, várias formas de tu explicar qualquer situação, né? De qualquer relação de negócio, vai lá, faz uma consultoria, o cara vai te trazer um monte de ferramentas de Canva, de forças de Porter, tal. Só que são coisas que para mim eu acho muito complexas de aplicar, quando o Sexy Canvas te faz isso acontecer muito mais rápido. Por isso que eu falo em nome da metodologia, que para mim funcionou, para mim funciona, sabe? Mas não quer dizer que só ela vai resolver o problema. Isso que eu ia Né? te perguntar. Porque ela é a única saída, né? Eu ia te perguntar não é justamente isso. A gente não tá querendo alguém pregar isso, não. Não. É uma escolha, né? Eu ia te perguntar justamente isso. O Sexy Canvas, ele é a principal ferramenta, ele é a cereja do bolo, ele é a cereja do bolo, ou ele é a estrutura? Por exemplo, quando você vai falar de um negócio, você está falando do Sexy Canvas, a importância ali de você, falando assim de forma grosseira, vender a sua mensagem. Sim. Transmitir a sua mensagem, falando de forma grosseira. Sim. Só que existe uma empresa não é feita só disso, ela é feita de qualidade de produto, ela é feita de serviço, estrutura, ela é feita de bons colaboradores, ela é feita, entendeu? Então, assim, o Sexy Canvas, ele tem realmente esse poder de transformar um negócio, ou ele é só mais um ali que tá levando a frente? Tem, eu vou te dar um exemplo de uma consultoria. Eu sou um dos 20 consultores autorizados a usar o nome de Sexy Canvas no Brasil, tá? Não vai ter mais nenhum, porque o André fechou isso não vai mais acontecer. Então, a gente teve a felicidade de ser a primeira e a última turma para ser consultores, ou seja, uma empresa pode me contratar para me aplicar o Sexy Canvas usando o nome do Sexy Canvas. E aí, na consultoria que eu dei, era uma empresa de uniformes lá de Barreiras, na Bahia. Tudo 100% online. E aí, a gente fez uma primeira call com o filho, que é um dos donos, assim, o que gerencia hoje. E ele disse, mas quem decide mesmo é o meu pai, que é o financeiro, e a minha mãe, que é o administrativo e tal. Eu disse, não, beleza. Vamos chamar eles. Daí marcamos a call lá, a mãe dele participou, o pai dele não podia. E aí eu fui acompanhando as redes sociais deles e tal, e aí nos vídeos lá que eu vi, eles estavam indo entregar a mercadoria para um cliente numa caminhonete, dentro de um monte de saco de ráfia, sabe aqueles sacos de ráfia branco assim? Imagina um monte de saco daquele atrás de uma caminhonete, eles indo entregar, fazendo um story no Instagram da empresa feliz da vida. Eu peguei, printei aquilo e guardei. Aí quando a gente estava na call, eu peguei e botei a foto na tela e perguntei para a mãe dele, que era a dona do negócio, o que a senhora vê nessa foto? A senhora sabe? Não, foi do vídeo que a gente foi pegar. Legal. Tá, e o que tem nessa foto? Aí ela foi explicar, não, ali tem as camisas e tal da galera. Legal. Para mim isso aí parece um monte de lixo. Na hora, ela parou assim, eu vi no semblante dela que deu, tipo, sabe aquela sensação de raiva? Aí eu disse assim, mas respira. Analisa como se não fosse tua empresa, olha para essa foto, essa caminhonete cheia de saco de ráfia em cima, o que parece isso? Aí ela, pior que tu tem razão. Eu digo exatamente. Tu pode ter o melhor produto, o produto que entrega mais valor, só que às vezes tu cuida de um detalhe, que é como tu vai empacotar esse produto, como é que tu vai entregar ele para o cliente. Então, rapidamente eu falei para ela, como é que vocês mandam o produto para o cliente? Dentro de uma sacolinha de plástico. Se legal, por que não botar essa caixa de um papel de pardo, que é mais barato do que o saquinho, um adesivinho e um cartãozinho dentro, falando do produto, dos benefícios ali, que trabalha com material reciclado, sustentável, né? E dizendo que é muito importante, que a empresa está muito feliz que a pessoa vai usar aquela camisa para trabalhar, com uma mensagenzinha. E ela, nossa, eu nunca tinha pensado nisso.
Ou seja, a ferramenta te possibilita tu tomar ações muito mais rápidas do que tu contratar uma empresa de assessoria, de consultoria, para ir lá analisar todo o teu processo produtivo, cobrar uma fortuna para fazer isso, para depois de 3 meses, de repente, eles nem pensar nisso. Entende? Então, a ferramenta ela te possibilita tu tomar ações muito práticas, muito rápidas, muito simples. Tu falar de montar negócio, por exemplo, o André ele foi presidente da Associação Brasileira de Startups. Ele foi presidente. Ou seja, uma startup antes que levava um monte de processo para criar e tal, ele introduziu o Sex Canvas dentro e falava assim, cara, a galera aí que estiver assistindo, em média, uma startup para estourar, o cara que criou ela fez 70 antes, para uma dar certo. O cara da G4 também falou isso esses tempos ali. Ou seja, faz, testa. E o que melhor que o Sex Canvas que tu olha para cá e diz assim, tá, esse meu problema resolve o quê? Ah, resolve isso, tá, e eletrifica onde? Ah, por exemplo, o que o iFood eletrifica na pessoa? Por que o iFood explodiu? Vamos analisar em cima do Sex Canvas? Preguiça. Tu tá aqui agora, o que tu quer comer, Thiago? Pizza? Abre a tela do celular aqui, tem 30 pizzarias aqui na volta, tu vai ali e olha, essa aqui. Aí, legal, vaidade, né? Pô, essa pizzaria aqui tem 5 estrelas, nota 5. Legal. Essa aqui mexe com a ganância, ó, é 2 pizzas por R$29,90, Thiago, vamos nessa, nós estamos em 6 pessoas. Ou seja, tu consegue muito mais rápido entender o que funciona, por que essa pizzaria está em primeiro no iFood e a outra não. Sabe? O que ela. Daí tu abre o Instagram da pizzaria. Eu faço muito isso. Eu olho no iFood e vou no Instagram. Porque às vezes o preço é mais barato, porque no iFood tem que pagar taxa. Putz, feriu aqui a minha ganância, né? Eu quero pagar mais barato. Eu não quero pagar a taxa junto. Então eu vou pro Instagram do cara. Chego lá no Instagram, não tem foto do produto. É só aquelas fotos de marketing mesmo, de internet. Não é a foto da pizza dele. É uma foto de uma pizza. Cara, eu vou nos stories para ver se ele postou alguma foto de uma pizza dele hoje. Que é o que a gente chama de porno food, né? Para o pessoal de alimentação. Por quê? Porque eu quero ver o produto dele. Pô, se ele tiver uma foto no dia ali, um vídeo, a primeira pizza do dia saindo. Ó, dica, se alguém estiver assistindo aqui, tiver uma hamburgueria, pizzaria, cara, faz isso no teu story, depois me chama lá e diz, pô, eu fiz, funcionou. A primeira pizza, o primeiro hambúrguer, o primeiro açaí do dia. Faz um story legal, tu montando o produto ficando pronto, tu mandando, saindo o motoboy para entregar. O cara que vai dar uma pesquisada, ele vai olhar aquilo e vai dizer, putz, o produto é bonito, já dá água na boca e já saliva, na hora ele vai fazer o pedido. Então o iFood eletrifica o quê? Na preguiça, na gula, na ganância, porque é barato, sabe? Então, assim, aí vai ocasionar assim, putz, eu pedi uma pizza, levou 2 horas. Puta, ira pra caralho, né? O cara fica puto, o negócio leva 2 horas para entregar, né? Aí, por exemplo, tu recebe o produto rápido, aí tu posta assim, e o teu amigo pediu outra pizza, levou 2 horas, inveja nele. Porque ele tá assim, puta merda, o Lisandro pediu depois de mim, já recebeu, tá comendo a pizza, eu ainda nem recebi a minha. Se ganhou aquela sobremesa, já é o que? A gula, né? Exatamente. Aí, de repente, tu recebe a pizza e vem um bis, um chocolatinho junto. O que aquele cara tá eletrificando no consumidor dele? Sabe? Então, é muito fácil de tu entender como é que tu faz para melhorar o serviço, como é que tu faz para melhorar o teu produto. E, às vezes, as pessoas, na origem da pergunta, estão lá com uma consultoria que vai ficar... vou trazer um exemplo que todo mundo deve ter visto, ou quem não viu, olha. O Itaú levou 1 ano, contratou uma consultoria para modernizar e atualizar a logomarca deles, tá? Pelo que eu ouvi, foi algo em torno de R$2.200.000 investidos. Aí alguém viu como é que ficou a logo do Itaú? É igual a do Inter. É um quadrado laranja com o Itaú escrito dentro. Aí virou meme, óbvio, explodiu. Diz assim, pô, mas não era mais fácil copiar do Banco Inter? Ficou igual, a mesmo tom de laranja, tudo igual. Os caras ficaram 1 ano estudando.
Pô, se tu pega, de repente, a metodologia aqui, tu utiliza, beleza. O que eu consigo trazer aqui para a logomarca que eu consiga comunicar para o cliente? E aí tem uma parte dentro do Sexy Canvas, que é uma das partes mais legais da palestra, que é onde as pessoas mais se conectam, é em relação às logomarcas e aos símbolos. Né? Tu tem alguma coisa da Coca-Cola aqui ou não? Da Coca, Não? acho que não. Não? Mas vamos lá, a mulherada que está assistindo aí. Joga aqui na edição. Se tu pegar, por exemplo, a marca da Gucci, certo? Tu vai ver lá né? Tu vai ver que tem um símbolo de uma vagina na marca da Gucci. Essa é a reação que eu queria e que a galera faz. Aí vocês vão começar a analisar, se ele jogar na edição aqui, pega o símbolo da Coca-Cola, tá? Vocês vão olhar o símbolo da Coca-Cola primeiramente e não vão enxergar nada. Aí agora eu vou falar, vocês vão olhar de novo e vão dizer, puta merda, é verdade. Se vocês olhar o símbolo da Coca-Cola, tá? Deixa eu pegar aqui só para falar se é o primeiro ou o segundo, para vocês verem como isso aqui não é ensaiado, tá? Aqui, logo. Ó, vocês vão ver que o primeiro C do Coca-Cola, ele sai com uma perninha assim e vai lá atrás do segundo C da Coca-Cola, tá? É uma língua lambendo a bunda do C. E lá em cima do segundo C, vocês vão ver que o C faz uma voltinha, tá? E passa por dentro do L pontiagudo. Aquilo ali é um pênis passando na vagina. Agora explodiu a audiência do nosso podcast. Aí eles dizem, nossa, que loucura, Zé, pelo amor de Deus. Isso é muito simples de explicar, só existem duas coisas que vendem no mundo. Dinheiro e sexo. Tudo se resume a esses dois pontos, certo? E aí a gente vai começar a olhar todas as logomarcas das grandes marcas de sucesso, Victoria's Secrets, para a mulherada aí. Vocês vão ver que tem uma cabeça de uma serpente e sempre tem a letra V, certo? De vagina. Não necessariamente disso, tá? Mas o que acontece? Vocês vão ver que da Victoria's Secrets, por exemplo, o S passa lá em cima e passa por baixo do V. Por quê? Tá dando suporte para ela. Então a gente começa a analisar as marcas e entender o que tem por trás da marca dela. A marca da minha empresa, da Burst, por exemplo, tu olha para ela, tu pode enxergar ela um fogo, uma chama, tu pode ver nela uma gota, né? Vai depender de como é que cada pessoa observa as coisas. Só que o conceito que eu criei ela por trás me dá liberdade de poder me posicionar e falar das coisas que eu estou falando. Porque, de repente, se é uma outra pessoa que não comunica nem através da logomarca isso, ela não tem coragem ou confiança para chegar aqui e falar de determinados assuntos. Então, isso aqui é muito legal, da pessoa ter conhecimento e poder fazer isso de uma forma natural. Eu falo assim com empresários milionários, eu falo assim na família, porque isso para mim é natural. Tu pega hoje o exemplo, por exemplo, das pessoas que falam palavrão. Nossa, antigamente na minha época, tomava tapa na boca na hora. Falar porra, caralho, foda-se. Depois faz os pi aqui, né, na edição. Mas o que acontece? Hoje em dia, tu olha os grandes empresários falando dessa maneira. E tu sabe o que significa? Isso aqui é um gatilho, tá? Se a pessoa tá, por exemplo, dando uma palestra ou falando alguma coisa e ela consegue falar um palavrão perante a galera, isso é sinônimo de confiança. Porque é diferente de tu falar alguma coisa para ofender alguém, certo? Usar um palavrão para ofender. Aí, óbvio que é ridículo isso. Agora, quando tu usa um termo, como se fosse uma palavra qualquer, que ela tem uma expressão, quando tu diz isso é foda pra caralho, o que tu tá querendo dizer? Que isso é muito bom, isso é muito forte, isso é muito positivo. Só que se tu falar isso é muito positivo e excelente, não fica sexy, não fica, sabe? Não causa o impacto que tu quer que cause na pessoa, que aquilo ali realmente é importante. Então isso eu ouvi de grandes pessoas do digital, por exemplo, que falam, cara, tu poder falar um palavrão durante o teu conteúdo ou numa palestra, isso mostra que tu tem autoridade e que tu tem confiança. Porque não é qualquer um que vai falar, que vai estar fazendo alguma coisa e vai falar assim, porra, caralho, fui lá ontem. Não, o cara vai se policiar nas palavras, vai medir. Tu olha político, tu já viu político falando isso?
Claro que não, né? Porque senão vira manchete e o cara no outro dia tá escorraçado. Tem um recentemente aí que falava isso e foi julgado pela maneira de falar. Aí tem outro que está aí agora, que fala todo elaboradinho, né? Mas que já teve um monte de problema. Ou seja, as pessoas são julgadas por aquilo que elas falam também. Mesmo na comunicação, o que ela fala representar muito pouco, o que ela fala também tem importância. Então, nesse aspecto, é muito importante que a pessoa entenda como se comportar e o ambiente que ela vai estar falando, né? Mas assim, Lisandro, pelo que você falou aí, o Sex Canvas não seria só blend, porém com outro nome? Branding, tu diz? Não seria só com outro nome? Não, Porque porque me ele não... parece isso. Parece que o cara foi lá, cuidou da parte visual, marketing, como ele vai se portar, arquétipo e tal. Porém, o cara inventou um outro nome e tá ganhando dinheiro em cima. Não, até porque, como acontece, dinheiro ele não precisa, né? O grande objetivo dele quando criou o Sexy Canvas era criar uma metodologia simples e fácil de ser aplicada para que as pessoas conseguissem ter resultados nos negócios, certo? E como eu trouxe desde o início, ela não é a única ferramenta que existe, mas para mim ela é a mais simples de ser aplicada no dia a dia nos negócios. Entendi, isso que difere ela, né? A Exatamente. A agilidade de tu aplicar, testar, corrigir e fazer de novo. Aqui, por exemplo, tem o... Mostra aqui o mapa pra gente, por favor, o pessoal que tá assistindo aqui. Aqui dá para ver inteiro? Dá, volta um pouquinho mais para trás, assim, isso, assim. Aqui? Isso. Então esse é o Canva, né? O Canva nada mais é do que papel, um plano assim. E aqui na parte de trás a gente tem o Flow, Sexy Flow. O que é o Sexy Flow? São as 3 etapas, onde a gente faz o Sexy Canvas atual. Então a gente pega e analisa em cima do Sexy Canvas como é que tá o negócio, como é que tá o produto, como é que tá o serviço, como é que tá o Instagram da empresa. Dá para fazer o Sexy Canvas de cada coisa. O Sexy Spy, que é uma das principais, e aqui é a parte de consultor, né, voltado mais para o business, onde a gente tem toda a parte hacker da metodologia, que é um diferencial, onde a gente tem ferramentas hacker que a gente consegue entregar para o nosso cliente, por exemplo, o que tem dentro do segmento dele de melhor a nível mundial. Então a gente tem o Sexy Spy básico e o Sexy Spy avançado. No básico a gente vai analisar ali, vamos pegar aqui uma pizzaria de Serra. No Sexy Spy básico, a gente vai trazer para ele o que as melhores pizzarias que estão tendo melhor resultado estão fazendo em Serra, Vitória, Vila Velha, aqui onde é o público dele, certo? No Sexy Spy avançado, a gente vai a nível nacional e internacional. Então a gente vai buscar nos Estados Unidos o que a pizzaria lá está fazendo de diferente que está tendo um resultado bom e vai trazer para ele. Qual é o tipo de conteúdo que ela está criando na rede social dela lá, que está dando engajamento e está fazendo ela vender mais, certo? Essa é a parte 2, que é o Sexy Spy. Ou seja, a gente vai pesquisar dentro do mercado dela que ela atua, dentro dos concorrentes dela, o que tem de melhor que eles estão fazendo, certo? E na parte 3, que é o Sexy Storm. O que é? É a parte de brainstorm. É onde a gente vai pegar como ela está hoje, o que o concorrente, as grandes empresas estão fazendo do segmento dela, e aí a gente vai começar a criar alternativas e opções para mudar o negócio dela. E aí não tem limite. Aqui a gente não vai pensar se vai ter dinheiro para fazer. A gente vai pensar em todas as ideias possíveis que dá. E aí a gente cria o novo Sex Canvas da empresa, para entender realmente o que ela tem que eletrificar. Quer ver um problema que eu falo sempre e que ninguém resolve? Quando tu pede uma pizza, certo? Qual é o maior problema das pizzarias de qualquer lugar do Brasil? O que para ti tu acha que é o maior problema que o cliente mais reclama? A pizza chegar fria. Também. Bagunçada? A demora. Demora. Delivery. Tu pede uma pizza, leva 2 horas. Aí tu na sala, caraca, o cara leva 2 horas para abrir uma pizza, rechear, assar. É que nem pedágio. Tu anda de carro? Uhum. Às vezes tu vai no pedágio, tu fica 10 minutos lá, tem 30 carros na tua frente. Chega na tua vez e é 30 segundos, velho. Tu passa... Cara, por que demorou tanto? Chegou na minha vez, é rapidinho. Porque tem um bocó lá que não se preparou para pagar o pedágio e vai catar a moeda. Tem o outro lá que esqueceu do pedágio e não tem dinheiro. Certo? E a pizzaria? Por que um cara não abre focado no problema do cliente? Qual que é o problema do cliente? Demora a pizza.
Nem sempre é a qualidade, é a demora. O cara que abriu uma pizzaria, que fizer uma promessa assim, eu te entrego a tua pizza em 20 minutos, senão tu não precisa pagar, ele explode. Sabe por que eu tô falando isso? Porque é isso que aconteceu. O cara abriu uma pizza lá em, acho que é Recife, que a promessa dele é, a tua pizza em 20 minutos ou tu não paga. Tu vai comprar na pizzaria ou não vai? Óbvio. Todo mundo ia comprar, porque se o maior problema de reclamação é do tempo... Ele despertou o interesse de desafiar ele, né? Mas por que isso? Esse é um case do Sex Canvas. Porque o cara estudou o mercado e entendeu, pô, por que tem um monte de reclamação? Qual é a principal reclamação? É do tempo. Beleza. Então, o que eu consigo arrumar no meu business que eu consigo acelerar o processo e poder fazer uma promessa dessa? Um outro exemplo dessa mesma pizzaria, a pizza mais pedida de todas, qual que tu acha que é? Sabor? Calabresa, mussarela? Camarão. Camarão. Não é a que é mais barata, é a que todo mundo gostaria de comer. Ah, É de camarão. O que ele faz toda, acho que é quarta ou quinta-feira? As primeiras 25 pizzas de camarão pedidas até às 7 horas, sai pela metade do preço. Então, se a pizza é 50, sai a 25. O que tu acha que acontece? demanda, pessoal. Não, estoura todo dia. Não, minto, é todos os dias. As primeiras 25 pizzas de camarão é metade do preço. Todos os dias ele tem de 100 a 150 pedidos da pizza de camarão. E ele só vende 25 naquele preço. Por quê? Porque 25 pizzas de camarão ao preço que ela custa é o custo fixo dele. Ou seja, ligar forno, o pessoal preparar a massa, botar a engrenagem para funcionar ali, quem já trabalhou com alimentação, eu já trabalhei, sabe que às vezes até iniciar ali, esquentar o forno, tal, tem um processo demorado, né? Então o que ele faz? Essas 25 pilas já garante para ele poder bombar o fogo, já entrar a galera tudo no ritmo de aceleração. Quando vai entrando as outras pizzas, a galera já tá ali, já tá tudo pronto, já tá tudo no esquema. Ele resolve um problema dele, os clientes ficam se batendo para conseguir ser os primeiros 25 para comer a pizza de camarão mais barata, certo? Dá lucro para ele essas 25 pizzas? Não dá. Mas o cara que não comprou hoje vai tentar comprar amanhã. E o negócio dele vai se mantendo. Ele fideliza mais clientes, ou seja, através do Sex Canvas ele entendeu o que ele poderia fazer para eletrificar os caras. Eu ia pedir todo dia se bobear, não ia nem comer, mas eu ia pedir. Porque eu sou apaixonado por camarão. Entende? Então a metodologia ela faz simplificar o processo. Às vezes o cara quer criar um baita de um negócio quando ele nem sabe se vai dar resultado. Então tu cria ele pequenininho, aplica, testou, vendeu, volta, melhora, vendeu e vai evoluindo e vai crescendo. Às vezes tu vai montar um negócio, tu investe uma baita grana, estrutura tudo, faz um estúdio gigante com as melhores câmeras, tal. Aí tu vai fazer o produto teu, o seu podcast ou gravar o vídeo, não vende, não dá resultado. Aí tu já gastou uma fortuna, às vezes tu te endividou, mas tu nem testou o produto. Eu falo isso por experiência própria, porque eu sou ariano e eu sou muito exigente. Então, quando eu fui fazer o meu lançamento, enquanto eu não tinha câmera boa, enquanto eu não tinha feito o meu cenário bonito, com as luzes e tal, eu não lancei. Aí, quando eu fiz o lançamento, eu fiz um puta lançamento, alta qualidade, conhecimento tal. Só que eu testei um público. Não deu bom. Se eu tivesse feito um lançamentozinho lá atrás, ruinzinho mesmo, simples tal, para esse mesmo público e ter visto que não era, no segundo eu já teria mudado o público. Em vez de tentar vender para o vendedor, eu ia tentar daí fazer o lançamento focado no dono do negócio. Não, dessa maneira que eu fiz tudo estruturado, tudo para o público errado. Aí eu entendi que era o público errado, ok, mas daí eu já investi tudo, né? Então essa que é a diferença. Tu conseguir fazer de uma forma mais simples, mais rápida e às vezes até num negócio que está andando. Tu entender o que tu pode mudar de uma forma simples, entendendo o teu negócio. Ah, o meu negócio, o que eu trabalho? Ah, eu tenho um salão de beleza. Tá, o que mais importa aqui? Ah, é o preço? Não, se o meu produto for bom, paga mais caro. Ah, então tá, é luxúria? Ah, é vaidade? Sim, beleza, tem muito disso, né? A imagem e tal.
Ah, beleza. Então tá. Então, como é que eu eletrifico mais a vaidade para trazer mais clientes? Um exemplo disso, eu vi um vídeo esses tempos do Thiago Fonseca. Ele foi numa barbearia para dar uma consultoria gratuita pro cara, passou na frente e entrou. Aí chegou lá, o cara abriu o Instagram assim, olhou um monte de gente feia. Tipo assim, eu, assim, fazendo a barba, o cara postando. Ele olhou, rapaz, entra no site de uma empresa grande aí, vê se tem um feioso lá. Entra no salão do seu Elias, no Instagram, vê se tem algum feio lá que ele tá postando. Não, irmão, aqui as pessoas vão ver o teu produto, o teu serviço. Então tu contrata um modelo bonitão para fazer a barba do cara. Tu pega um cliente teu, um amigo teu bonitão de presença, uma amiga tua, se tu trabalha com o feminino, e corta um cabelo bonitão. Não vai botar esse cabelo ralinho, mulher feia pra caramba, nem maquiada. Aí tu bota lá, a pessoa vai olhar o que? Putz, tá, o cabelo legal, mas não mudou. E o que as pessoas querem? Transformação. Então tu pega uma pessoa bonita, mas tá com cabelo ruim, e tu muda o cabelo dela, porra, ficou top. Agora, tu pega uma pessoa feia, com cabelo mais ou menos, o cara deixou o cabelo bonito, ela continua feia, velho. Não vai agregar valor pro teu produto. Então, isso tu consegue entender. E não é o Lisandro que tá falando isso. É o teu cérebro que vai falar isso inconscientemente. Que quando tu bater o olho, tu vai dizer assim, puta, o cara é feio, o cabelo tá bonito, mas o cara é feio, não gostei. Aí tem um outro do lado, que tem um cara bonito, um cabelo bonito, que ficou bonito também. Às vezes é pior o serviço do que o outro. Só que é aquilo ali que vai fazer o cliente tomar a decisão de escolha. Entende? E é isso que a ferramenta te dá. Facilidade de tu identificar quais são esses pontos, mudar e testar. Você acredita que essa ferramenta ela pode ser aplicada em qualquer negócio, independente de investimento, independente de nicho? Sim. Tem algum que não consegue aplicar? Não, o único que tinha era esse que o André testou, que ele disse que não conseguia explicar, né? Do McDonald's, porque que a pessoa entrava e ficava feliz, e aí ele entendeu que era a questão da criança interior. Então, em cima desses 14 elementos, tu consegue identificar em qualquer tipo de negócio que tenha relação humana. Basicamente todos, né? Ou seja, o humano não é que é de humano para humano, mas que tenha conexões. Então, uma empresa vai vender um produto ou um serviço, ela vai ter alguém que vai dialogar com essa pessoa. O poder de decisão seja humano, né? Isso, ou através da fala, da escrita, ou através de um texto. Ó, os copywriters ganharam muito dinheiro até agora, né? Porque agora com a inteligência artificial, o ChatGPT vai acabar com muitos deles. Hoje tu joga lá, tu cria lá o que tu quiser. Inclusive o André desenvolveu o ChatGPT Sex Canvas, onde a inteligência artificial do ChatGPT do Sex Canvas é toda em cima da metodologia. Então, todas as perguntas que tu faz, ela já está treinada para te responder de uma maneira em cima da metodologia, que isso só está disponível para quem é da comunidade. Então, tem uma plataforma lá que a gente tem um ChatGPT igual, só que a inteligência é toda treinada em cima do Sex Canvas. Então, ele já te dá as respostas, tudo baseado em cima da metodologia. E eu poderia usar o Sex Canva, por exemplo, para política, liderança? Muito. O Paulo Gamini, lá do Rio. Sim. Sabe quem é, né? O Partido Novo, é isso? Isso. Ele utilizou muito o Sexy Canvas, tanto é que ele conseguiu se eleger, né, a deputado federal, acho que ele foi, muito por conta disso, né? Então, é isso que eu falo, tu vai usar as ferramentas a teu favor e identificar de que forma tu vai eletrificar isso na pessoa final, no teu objetivo final. Principalmente para política, então, quem usar o Sex Canvas na política vai conseguir resolver muitos problemas de comunicação, por exemplo. Né? Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo ali, acho que foi o Paulo Marçal até que falou, que ele diz muito sobre isso. Ele diz assim, enquanto a sociedade ainda acreditar que vai ganhar a picanhazinha, que vai ter a cervejinha, que é o que ela quer ouvir, né? Que é um Sex Canva. Exato, né? Que é o que ela quer ouvir, tu não vai conseguir convencer ela, trazendo uma abordagem diferente, que tu vai dar o emprego, que tu vai dar a oportunidade para ela poder comprar aquilo ali. Ela quer ganhar. Por quê? Preguiça, né? Eu não preciso ir atrás, eu vou ganhar isso aqui, eu vou receber. Então, e aí aqui, para não entrar em aspectos políticos, o André
tá namorando uma pessoa que é de esquerda, certo? E ela hoje é a diretora do Sex Canvas, da empresa, né? Ela que comanda todas as estratégias e tal. Ou seja, não é uma coisa de direita ou de esquerda. Não, a ferramenta ela é para usar para todo mundo, inclusive, como eu falei no início, tanto para o bem quanto para o mal. Vai depender da pessoa, do humano que está por trás, né? A arma, uma arma, ela é para o bem ou para o mal? Depende de quem tá usando, né? Depende na mão de quem está, certo? Só para explicar isso, porque senão a audiência de repente pode pensar que não, isso aqui é de direita, de esquerda. Cara, parou aí. Não tem nada a ver com isso, né? Assim como não é contra a religião. Tudo é uma maneira de explicar, de entender. Mas tanto é que aquilo que eu brinquei, a esquerda, vamos dizer assim, usa muito melhor a ferramenta do que a da direita até então. Porque eles podem não usar a ferramenta em si, mas eles usam os gatilhos que fazem dar certo o negócio deles. Isso é muito legal, sabe? Tu conseguir, a partir disso, explicar o porquê que aquilo ali acontece, por que a galera acredita que ia receber picanha, por exemplo. Estou usando o exemplo aqui porque é um exemplo fácil de entender. Por que a galera acreditava que ia receber picanha se tu sabe que não vai receber picanha? Tem que comprar a picanha, ninguém vai te dar a picanha, né? Mas por quê? Porque, pô, na cabeça da pessoa que trabalha o mês inteiro, qual é o lazer dela? Pô, é no primeiro dia quando recebe o salário, poder no primeiro final de semana fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha. Então a comunicação conecta. A partir dali o cérebro dela deleta tudo. O que importa para ela é aquilo ali que fica gravado, né? Assim como quem acredita no outro aspecto político, o que fala lá funciona para ele, e o resto pode falar o que quiser, não vai conectar, porque são crenças diferentes, né? E é isso aí. E você acha que requer que você seja extrovertido para conseguir desenvolver o Sex Canvas, qualquer pessoa? Eu falo por quê? Que você falou ali, tem que arrumar maneiras de você reter a atenção, eletrizar. E aí a impressão que você tem que ser aquela pessoa que está sempre buscando entender de marketing, falar, se comunicar bem. E aí aquela pessoa que talvez não tenha tanta habilidade, seja uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa ali mais comum, né? Mais homens fala comum, Normal, do arquétipo, né? Não dos Sim. arquétipos, né? Tem um cara comum, né? Sim, mas falando lá das homem comum. É isso, o homem comum lá, que não manja tanto disso, daquilo. Na verdade, assim, ó, até vou tocar nesse ponto, como eu falei, o Sex Canvas ele tem os dois aspectos. Na pessoa física, ele é dividido em 3 selves. Self 1, Self 2 e Self 3, tá? Então acontece, no Self 1 é o homem comum. O que é o homem comum? Corrida dos ratos. O cara trabalha a semana inteira, 8 horas por dia, sai de casa cedo, trabalha o dia inteiro, chega em casa de noite, tem que cozinhar, comer e tal, dormir para no outro dia voltar a trabalhar de novo, para viver do final de semana, sem perspectivas de futuro. Esse é o Self 1, é 90% da população. O que é o Self 2? O Self 2 é quando tu entende que existe o Self 1 e tu não quer mais fazer parte dele, certo? No Self 2, tu vai buscar conhecimento, tá? Um exemplo, tu vai buscar o conhecimento do Sex Canvas para aplicar na tua vida, para conseguir a única das liberdades que te abre as outras, que é a liberdade financeira, que eu falei no início sobre isso. Então, no Self 2 é quando tu vai entender o que dá dinheiro, não é o que tu gosta de fazer. O cenário perfeito é alinhar o que tu gosta com o que dá dinheiro, mas nem sempre é possível. Porque, de repente, eu gosto de jogar golfe. Mano, eu não sou o melhor jogador de golfe, não vai me dar dinheiro, certo? Agora, de repente, tem gente que gostava de jogar golfe, virou jogador e ganhou muito dinheiro. Tu conseguiu conectar as duas coisas. Mas o Self 2, basicamente, é tu entender o que eu vou fazer para conseguir ganhar dinheiro. E o Self 3, né, que é a melhor parte, é quando tu ganhou dinheiro suficiente para ligar o foda-se e fazer o que tu quer. Então a gente brinca no Self 3 que é descobrir novas versões de você mesmo. Por exemplo, tu gosta de saltar de paraquedas? Não. Não? Tu já saltou? Não. Tu gosta de dar tiro? Nunca tirei. Nunca atirou.
Tu gosta de fazer mergulho no mar assim? Já mergulhei. Já gosto. mergulhou? De oxigênio assim e Sim. tal? Tá, legal. Mas tu tem hoje liberdade de tempo e financeira para agora dizer assim, eu vou ir mergulhar lá nas Ilhas Não. Canário? Não. Então o Self 3 é isso. É quando tu não tem mais preocupação com dinheiro e tu pode testar novas versões tuas. Inclusive fazer o que tu nunca imaginou que ia fazer. Ou trabalhar com aquilo que tu sempre sonhou em trabalhar. Por exemplo, eu adoro cozinhar. Mas hoje eu sei que, pô, não vale a pena eu abrir um restaurante para mim que eu não vou ganhar o dinheiro que eu ganho fazendo o que eu faço hoje. Só que no meu Self 3 que eu tô montando, é o que eu quero fazer. Eu falo para todo mundo que me conhece, que estiver assistindo aqui, eu vou montar um restaurante em algum lugar, um dos planejamentos, que é um lugar que a gente gostou muito, é Arraial da Ajuda, um restaurante com 2 mesas. Certo? Para sentar na mesa vai ser R$1.500, R$2.000. Porque eu não vou fazer pelo dinheiro, eu vou fazer porque eu adoro cozinhar. E o Thiago vai ir lá com a esposa e com a filha, vão sentar na mesa e quem vai dizer o que eles vão comer sou eu. Então ele vai dizer assim, tem restrição de alguma coisa? Ah, não, a gente come tudo. Vocês preferem frutos do mar, carne? Não, pode ser frutos do mar. Então beleza, vai ter uma entrada, prato principal, prato secundário, sobremesa. E é eu que vou dar a experiência para vocês. Vocês vão ter uma experiência do ambiente, de comer uma coisa que vocês nem sabem o que vai aparecer na frente, e eu o prazer de cozinhar. Não pela grana, e sim pelo que eu gosto. E por que eu vou cobrar caro? Porque eu não quero ninguém ali que vai ali, que come arroz e feijão, e vai ali julgar o meu prato com o paladar de quem come arroz e feijão. É uma escolha que eu estou fazendo, assim como eu posso montar um restaurante popular e dar comida de graça para quem não tem possibilidade de comer. Tu entende aí o que é o Self 3? O Self 3 é quando tu faz aquilo que tu quer. Pô, eu quero ser solidário, eu quero ajudar o próximo. De repente tem famílias no Natal agora que não vão ter o de comer. Eu quero montar uma ceia gigante para todo mundo poder ter uma ceia. Só que isso, se tu não tiver no teu Self 3, ou seja, liberdade financeira, liberdade de tempo para poder se dedicar e organizar e fazer, tu não faz. E o grande problema da sociedade é exatamente isso. Eu estava falando isso com um casal de amigos num churrasco essa semana. Eu falei assim, sabe qual é o problema hoje? A galera ganha R$1.000 e aí ela quer dar 200 para ajudar numa causa social. O que tu pensa sobre isso? A galera que está aqui. Nossa, olha como ele é querido, tá tirando dele para dar para o outro. Aí eu faço uma pergunta, para quem já andou de avião, a aeromoça tem uma frase que ela fala se o avião estiver caindo e perder pressurização. Qual que é a frase que ela fala? Primeiro você, né? Máscaras de oxigênio cairão da cabine. Primeiro coloque a máscara em você, depois ajude outra pessoa. Ou seja, se o teu filho de 2 anos estiver do lado, meu, primeiro tu bota em ti. Por quê? Porque se tu tentar botar nele e não conseguir, tu morre antes. E aí a população como um todo, e aí por isso que a teoria é muito legal, porque ela diz, o egoísta ele é visto como vilão, mas se não existissem os egoístas, não existiria nada. Porque a pessoa primeiro precisa pensar nela, ela precisa estar bem, ela precisa estar confiante, para depois querer ajudar o outro. O cara tá fudido, não tem onde cair morto, mas quer parecer bonzinho e ajudar o próximo. E é por isso que muita coisa na sociedade até hoje não funciona. Que o cara quer parecer para os outros, queridinho, tal, mas ele mesmo Parece não tá bem. E parece grosseiro, mas é só ser inteligente, não ser burro, né? Porque como você deu exemplo aí, você tem lá R$1.000, vai investir R$200 do ano para alguém. Mas se você investisse isso em conhecimento para você cresceria, quando tu não poderia ajudar depois, muito mais a pessoa, e às vezes o que eu falei até no exemplo, que até eu nunca tinha falado, aí depois que eu falei, eu consegui até compreender melhor o que eu disse, eu falei assim, cara, às vezes tá pegando fogo aqui nessa mesa aqui. Tu pega um copo d'água e joga. Cara, não vai apagar o fogo. O máximo que vai fazer é ali, durante 10 segundos, onde caiu aquela água ali, parar de incendiar. Mas o resto da chama vai vir, vai esquentar de novo e vai pegar fogo de novo. Então não é mais fácil tu pegar, nesse exemplo, botar um copo enchendo em cima de um balde, a hora que o balde tá cheio, tu joga o balde.
apaga todo o incêndio ali. Vai ficar uma fumacinha, aquela fumaça que está acalmando a brasa, mas não vai voltar a ter chama. Só que para isso tu precisa esperar um tempo enchendo o balde e olhar pegando fogo, certo? O outro exemplo que eu dei é quando tu tá na praia e alguém estiver se afogando. Mesmo que tu saiba nadar, não é para ti tentar salvar a pessoa. O salva-vida fala isso. Por quê? Porque, pô, tu não sabe qual é o preparo que precisa ter para ir buscar essa pessoa lá. Né? O meu Dindo era lá no Rio Grande do Sul da Operação Golfinho, ele foi salva-vida durante muitos anos. Ele falou, Lisandro, eu já tive que salvar cara grande, de 2 metros de altura e tal, chegar lá e dar um soco na cara dele para ele desmaiar, para me tirar ele da água. Porque tu imagina um cara grande, tá se afogando, chega alguém para salvar ele, ele vai tentar se agarrar no cara, afoga os dois. Sabe? Então, assim, ó, são coisas que as pessoas criam a sociedade cria isso, é feio ser egoísta. Não, não é feio ser egoísta. Desde que tu não use isso para passar por cima de outra pessoa ou para ofender outra pessoa. Mas se tu não tá bem contigo mesmo, se tu não consegue resolver os teus próprios BO, como é que tu vai resolver o BO do outro? Só para parecer queridinho, bonzinho? Cara, tu vai te frustrar no futuro, não vai conseguir ter o resultado que tu quer, não vai conseguir fazer aquilo que tu desejava, porque tu ficou tentando ajudar o outro. Isso vale para a família, vale para várias situações. E a ferramenta isso eu falo hoje, por quê? Porque desde 2019 eu fiz o curso e entendi toda a parte do self primeiro, para depois eu querer ir aplicar nas empresas, nos meus negócios e tudo mais. Sabe, isso me trouxe muita facilidade de entender as situações e arcar com as consequências das minhas escolhas. Eu tenho uma personalidade muito forte e aí eu falo sempre hoje, eu digo assim, cara, eu não tento mudar a tua. Se tu é quietinho, de boa, aceita tudo, beleza. É a tua escolha, eu não aceito. E eu pago o preço por isso. Na minha área de vendas tem uma frase que é muito boa. Vendedor bonzinho se fode. Se tu olhar os grandes vendedores de qualquer negócio, é o cara que é mais pau firme, que a gente chama, que é o cara que debate com o cliente, que é o cara que impõe, que é o cliente fica pedindo desconto, ele diz, cara, não adianta eu te dar desconto se o produto não resolver o teu problema, se o produto não for bom, se o produto não chegar na hora certa, certo? E o vendedor bonzinho é aquele que vai, não, te dou desconto, não, tá. Aí na outra compra o cara vai querer mais de ti. Aí quando tu não entregar, ele compra no concorrente. Certo? Então, na área de vendas, o vendedor bonzinho só se fode. Rapaz, não dá para fazer sexo com poucas palavras, né? Já entendi isso, né? Ou você fala ou você não fala, né? Aí que tá, mas aí que tá. É a personalidade de tu entender o que vai eletrificar e o que não vai. Não adianta eu usar a forma como eu abordo as coisas, por exemplo, para dar aula para criança. Por isso que a minha esposa é pedagoga. Porque ela consegue dosar isso por uma linguagem mais de boa. Por isso que eu não poderia trabalhar com criança diretamente. Porque a maneira como eu abordo o assunto e tal é muito mais firme. Ela já consegue abordar de uma maneira mais, vamos dizer assim, adequada para crianças, utilizando a metodologia. Então, por exemplo, o meu filho eu pratico bullying com ele em casa. Para quê? Para quando chegar na escola, ele já estar preparado. E quando o coleguinha chamar ele de gordo, ele não ligar. Era assim no meu tempo, sabe? Então, existem várias formas da gente aplicar a ferramenta, a metodologia, seja na vida, seja nos negócios, seja nas relações. E aí é uma escolha, né? Foi aquilo que eu falei. Ela é uma teoria em termos de filosofia para a pessoa e em termos de ferramenta para os negócios. Só que a maioria das pessoas que tem muito resultado a partir da ferramenta é porque primeiro estudou a pessoa. Primeiro ela fez o curso, o treinamento e entendeu o que era para a pessoa física. Entendeu a filosofia por trás da ferramenta. E aí ela consegue aplicar a ferramenta muito melhor. E aí quando tu fala lá com a nossa galera da comunidade, tem mais de 5.000 alunos,
todo mundo fala. Quando ele pergunta, o que é mais importante para ti? A parte do pessoa física ou do business? Pessoa física. Porque se não desbloquear a pessoa física, ela não vai conseguir aplicar. Porque na hora que tiver que aplicar alguma ganância, alguma vaidade, vai entrar em confronto com o que ela acredita. Entende? Então, quando tu consegue entender isso, e mesmo que tu não acredite, dizer assim, eu não concordo, mas funciona para o negócio, aplica. Sabe? Eu preciso vender. É isso aqui que vai dar resultado? Então faz. Pode ser que eu, enquanto pessoa, não faria, mas o negócio faz. Acaba sendo uma transformação conjunta, né? Sim. E o dinheiro acaba sendo consequência de uma habilidade que ele adquiriu, que ele aprendeu. Com certeza. E essa parte da pessoa física ela é muito transformadora. Várias pessoas lá que eu conheci, que tu falou, a pessoa era bloqueada, era quietinha, muitas vezes porque não tinha autoconfiança. E não conseguia entender como é que poderia produzir isso, sabe? Como é que eu vou conseguir trazer autoconfiança para mim? De que maneira? E aí, através do Sexy Canvas, ela conseguiu entender por que ela agia daquela forma, por que ela era quietinha. Às vezes ela não era. Ela se comportava daquela forma porque ela foi restringida durante a criação dela. Porque o meu filho, por exemplo, convida ele para um podcast para te ver. Ele conversa contigo que nem eu estou conversando. Ele tem 10 anos. Mas a nossa criação permite que ele tenha opinião, permite que ele coloque as situações, permite que ele ouça todos os assuntos. Então, ele ouve um assunto, vamos falar sobre sexo, ele vai ouvir. E a gente vai explicar. Isso é isso, isso é isso, isso é isso. Isso é certo, isso é errado. A escolha é tua. Só que muitas vezes a gente vai bloqueando as crianças. Não mexe aí, não faz isso, não pode isso. E ela não sabe nem por que não pode. Eu apanhei sem saber por que apanhei. Sabe? Não sei, mas muitas vezes as pessoas apanham e não sabem nem por que estão apanhando. Aí é diferente se tu apanhou, tu apanhou por isso, por isso, por isso. Então agora eu tô ciente. Eu usei o exemplo do apanhar, mas pode ser por qualquer negócio. Às vezes, eu tenho uma história legal, não sei como é que a gente tá de tempo aí, mas da família, né? O cara casou, foi morar com a esposa, aí chegou lá, foi na feira, né? Comprou um peixe desse tamanho. Aí chegou em casa e deu para ela preparar o peixe, foi jogar bola. Voltou pro almoço, chegou no almoço, olhou a forma desse tamanho, só o meio do peixe. Ele disse, cadê o resto? Eu falei, não, botei fora. Eu comprei um peixe desse tamanho. Ele disse, mas minha mãe me ensinou assim. E ele, né? Aí foi almoçar na casa da sogra um dia, a sogra preparando o almoço lá, ele chegou e perguntou, sogra, comprei um peixe assim, tal, ela fez assim, disse que aprendeu contigo. E ela, sim, eu aprendi com a minha mãe, com a avó. Aí ele, mas não é possível, né? Aí chegou um dia lá na reunião de família, chegou com a avó, aí chegou, vó, me tira uma dúvida. A gente casou e tal, comprei um peixe assim, ela cortou no meio, sobrou só um pedaço assim, ela fez da forma. Aí eu fui falar com a sua filha, ela disse que aprendeu com você também. Por que vocês fazem isso? Ele, não, meu filho, deixa eu te explicar. Quando eu casei lá naquele tempo, eu só tinha uma forma em casa. E ela era desse tamanho. Então, quando o peixe vinha maior, eu cortava do tamanho da forma. E o resto não tinha o que fazer. Qual que é a moral da história? Às vezes a gente faz uma coisa hoje da mesma maneira que alguém falou para nós, só que a gente não sabe o porquê que está sendo feito assim até hoje. Sabe? Se ele tivesse falado, se a avó tivesse falado para a mãe que fazia daquele jeito que a forma era pequena, era mais fácil comprar uma forma maior do que botar o peixe fora. Então isso vale para muita coisa. Às vezes a gente faz aquilo ali do jeito que tá, não questiona, e esse é o problema da sociedade, né? Não perguntar, não questionar, porque se tu questiona, tu quer revolucionar, tu quer mexer, tu quer mudar, né? E as pessoas não gostam de mudança. Por quê? Porque fere a preguiça. Mudar dá trabalho, né? Mudar gasta energia. O teu cérebro, quando tu ouve assim, vamos mudar, teu cérebro diz assim, não, eu vou ter que trabalhar, não, teu corpo, fica de boa aí. Galera que quer ir pra academia não vai, né? Por quê? Porque o corpo diz, não, tá tranquilo aqui, não precisa, vai gastar energia. O teu cérebro, ele tá mandando tu ficar de boa. Por quê? Lá a questão do cérebro reptiliano.
Ele quer que tu esteja sempre confortável, porque a qualquer momento tu precisa fugir de alguém. Tu precisa ir caçar, sabe? Tu precisa te defender. Então o teu cérebro sempre está jogando contra você. Se você não entende psicologicamente o que precisa fazer para ativar, né? Você não sai do lugar. Lisandro, já está chegando aqui no final e eu queria te perguntar o seguinte: hoje, para quem quer aplicar o Sex Canva, quem quer aprender, seja pessoa física, seja para os seus negócios, como que ele faz? O que ele tem que fazer? Ele tem que estar na sua comunidade, ele tem que te procurar, o que ele tem que fazer? Eu sou um aluno, né? E eu sou o consultor Sexy Canvas. Então, se alguém se interessou e quiser entrar para fazer o curso do Sexy Canvas, pode entrar em contato comigo, certo? Ou pode entrar direto no Instagram do André Diamant. Ele não tinha e ele mudou essa metodologia. Então, agora ele está aberto, ele é perpétuo. O pessoal pode entrar lá a qualquer hora e comprar o curso, né? Ele fica disponível, tá? E para quem tem empresas e negócios, certo? E estiver assistindo aqui, eu não quero estudar a teoria, eu não quero entender tudo, mas eu achei muito legal e quero aplicar no meu negócio. Quero ver como é que está o meu negócio em relação à metodologia e o que eu poderia fazer para melhorar os meus resultados. Aí sim, pode entrar em contato diretamente comigo, a gente consegue fazer uma avaliação. E aproveitando aqui, nem conversamos sobre isso, mas vou liberar aqui, os primeiros 3 que tiverem interesse, me chamar lá na minha rede social e dizer, vi o podcast lá do Trocação e quero ter essa call contigo, eu dou a call de 1 hora para a gente entender o negócio e avaliar e ver o que pode ser feito, gratuita, sem custo nenhum. Tá? Então, para os 3 primeiros que entrarem em contato comigo na rede social. E aí, como eu falei, é muito simples de aplicar, é muito simples de entender, né? Dentro do teu negócio. Claro que a gente pode pegar uma área específica e aplicar nela e aí já conseguir medir os resultados. Então é uma maneira muito fácil. Não, eu quero realmente entender e eu quero fazer no meu negócio. Show! Entra no curso, faz o curso, tem agora a versão que era o nosso de consultor, agora é Expert, tem uma vez por ano, se eu não me engano, onde tu vai lá para casa do Diamant, fica 3 dias lá, onde ele vai te passar toda a parte do business, toda a parte do Sex Spy, todas as 17 ferramentas que a gente tem de hacker para buscar todas as ferramentas, todas as informações necessárias para mudar o teu negócio ou agregar nele, certo? E entender tudo como é que é o passo a passo, como é que a gente estrutura a consultoria, como é que a gente monta ela para aplicar. Hoje, por exemplo, o André Diamant, para dar consultoria numa empresa, é menos de 300 mil, ele não faz. Por isso que ele criou os consultores, que a gente tem um valor muito mais acessível para os negócios, né, dentro de uma perspectiva, só a nível de autoridade, tá? O Sexy Canvas ele já foi aplicado em Samsung, Vivo, Itaú, Nubank. A Uber contratou recentemente uma consultoria com ele. De cabeça agora que eu lembro, assim, alguns cases, tá? Só para vocês entenderem aonde que acaba acessando, né? Teve uma consultoria também que eles fizeram quando o Tinder veio para o Brasil. Até hoje a festa de final de ano é feita na casa dele lá, na mansão dele no Rio, em São Conrado. E ele deu uma consultoria para o Tinder quando o Tinder veio para o Brasil, que tem uma sede deles aqui, né? E justamente para entender como é que era o comportamento do povo brasileiro e tal, o que eles tinham que fazer ali para se conectar com a galera. Então tá aí, os meios de comunicação acho que ele vai deixar por aqui, mas eu tenho o meu perfil pessoal, que é Lisandro Burst, é explosão, a gente vai explodir tudo, né? E o da minha empresa, que é o Seja Burst, seja você mesmo a sua explosão. Lisandro, em uma frase, eu quero que você deixe aquela frase final. Para quem assistiu o Trocação, ouviu todas as perguntas aqui, todos os questionamentos, mas ainda acha que é uma mentira. O que você tem para dizer para essa pessoa? Uma frase para convencer? Eu quero que você fale uma frase só. Tá. Se a pessoa assistiu tudo isso, ela ouviu todos os questionamentos, mas ela ainda acha que Sex Canva é uma mentira, é uma farsa. O que você tem a dizer em uma frase? Uma frase para ela, eu vou dizer assim,
foda-se, o problema é seu, eu tenho resultado, tem várias pessoas e empresas que têm resultado. Se você não testou, não aplicou, e mesmo assim, com tudo que foi falado, não acredita, sinto muito. A gente se vê em algum lugar por aí. Eu imaginei que seja algo do tipo, Lisandro, brigadão. Eu que agradeço aí pela oportunidade e vai ser, sem dúvida, de grande sucesso aí esse novo projeto. Tamo junto. Gente, então hoje nós estivemos aqui com o Lisandro, que explicou tudo sobre o Sexy Canva, participou, saiu bem demais aqui no Trocação, não arregou para nenhuma das perguntas, até que foi tranquilo, mas quando a gente conversa com quem domina um assunto é assim, a gente acaba sendo dominado, essa é a questão. Quem vacilou aqui fui eu. Mas vou pedir a você que não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar aqui o sininho de notificações, deixa seu comentário, comenta aí, fala aí se você gostou, se você não gostou, se você tem algum questionamento. Ele vai voltar aqui depois para dar uma olhada também, conferir o trabalho, lógico, e ele vai, lógico, responder. E, lógico, também pode correr lá nas redes sociais dele, faz questionamentos lá, perturba ele lá. Se for para ser hater, seja hater dele lá. E até a próxima. Tchau, tchau.